Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos à reflexão de número 51 no livro de Josué. Estamos no capítulo 17. Hoje nós vamos ler a parte final desse capítulo, do versículo 14 ao 18, e essa leitura será realizada na Bíblia NVI. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos destes apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: Se vocês são tão numerosos, e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e os seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão, os montes cobertos de florestas serão de vocês, limpem o terreno e será de vocês até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Amém? Nós estamos agora aqui no final do capítulo 17 e agora, nós já tivemos aí na primeira parte falando daquelas irmãs abençoadas ali, aquelas 5 irmãs que não só conseguiram a posse da terra, mas conseguiram direito para as mulheres, as próximas gerações de filhas, né, que não têm um irmão, e quando o pai morrer elas receberão a bênção, porque isso entrou na lei. Depois nós vimos na segunda parte ali a problemática, né, dos cananeus que permaneceram no meio da tribo de Manassés, e agora nessa terceira reflexão aqui, na reflexão de número 51, nós estamos vendo aí agora a tribo no modo geral, né, Manassés e Efraim aí, eles vão reclamar que o pedaço de terra que receberam é pequeno, porque o povo ali, né, a tribo é muito grande, ela é numerosa. E quando eles vão atrás, vão reclamar sobre isso com Josué, Josué então responde a ele: suba os montes lá, entrem, limpem a terra, conquistem, né, e possuam a terra, né, até os limites aonde vocês conseguirem aí. Então a resposta foi dada, né? A reclamação que eles apresentaram aí tiveram a solução, mas logo veio então aquela questão da murmuração, a falta de fé, disseram: mas ali os cananeus que vivem ali, eles têm carros fortes, eles são equipamentos de guerra, eles são poderosos, como é que nós vamos fazer isso? E aí vem o papel do líder, né? Josué falando então para eles: olha, veja bem, vocês são um povo numerosos, um povo numeroso, poderoso, né? Com certeza vocês vão conseguir aí conquistar. Entrem lá, limpem a terra, né? Vocês vão conseguir aí e ninguém vai resistir a vocês. Maior é o que está com vocês do que o que estão com eles, né? E Josué incentiva então esse povo, trazendo ânimo aí e dizendo a eles, né, que os montes e ali serão deles, né, e ele já coloca a condição: vão lá, limpem, né, a ação que deve ser tomada. E a gente vê então essa parte de ânimo, né, esse ânimo atribuído a essa tribo pela pessoa de Josué aí, amém? Então vamos às reflexões aí, né, dessa parte final do texto. A primeira coisa é que o crescimento é algo que Deus espera nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que devemos estar em constante crescimento. Isso é importante, que quando você cresce, você desenvolve, outras coisas vão precisar ser adquiridas. É natural isso. Você está tendo um crescimento intelectual, você está ganhando conhecimento, você vai precisar de mais livros, você vai precisar de mais informação, você vai precisar ter mais experiência. Então, o crescimento, ele tem como condição, né, a expansão, o próximo passo, a conquista.
E dentro desse cenário é importante entendermos que quando a pessoa, quando o ser humano, o cristão no modo geral, né, porque a ênfase é para o povo de Deus aqui, né, para aqueles que... É você entender que quando você cresce e você não expande, você sufoca e morre. A mesma coisa, você tem um vasinho lá, você colocou uma plantinha e dentro desse vaso você começa a colocar outras plantas. Uma sufoca a outra e morre. Dentro do cenário da Igreja de Deus, falando agora no sentido das reflexões aqui agora para a Igreja, quando a Igreja fica dentro de si mesma, ela não expande, ela não cresce, ela não sai, você vê as pessoas morrendo, vão morrendo. Então é necessário que no âmbito do crescimento, né, a Igreja de Deus, você, homem de Deus, mulher de Deus, você está adquirindo conhecimento, você está adquirindo experiência, santidade, comunhão, você está adquirindo, você está sendo comissionado, a obra de Deus tem se feito grande através da sua vida, as habilidades, os dons, os talentos que Deus tem te dado, né, tá em exercício, Deus vai expandindo. A palavra do Senhor diz que aquele que é fiel no pouco, Ele colocará no muito, ou seja, vai expandir, vai expandir. Então, é importante que você esteja atento a isso. Quando a palavra de Deus diz, sonda-se o homem a si mesmo, olhe para isso também. Às vezes a pessoa entra na igreja, faz só aquilo e fica ali, ele não sai daquilo, né? E a pessoa fala assim, mas eu não tenho oportunidade. Não, se você se voltar à oração, você vai ver que quando você começar a orar, você vai precisar orar mais. Quando você começar a jejuar, você vai precisar jejuar mais. Conforme você vai lendo a palavra do Senhor, vão vindo mais condições, que é o cenário do crescimento, que vai te colocar em outros estudos. É necessário conhecer isso, é necessário conhecer aquilo. E você vai expandindo. E isso é importante entender esse cenário. A tribo de Manassés, ela já era uma tribo numerosa e ela já percebeu que ela precisava dessa expansão, ela precisava de mais terra para que continuasse crescendo. Então esse aí é o primeiro cenário. Então é natural que você entenda isso. A vontade de Deus, a palavra do Senhor diz que é importante que nós estejamos em constante crescimento, que você continue crescendo na graça, no conhecimento, você continue crescendo no amor, que você continue crescendo em presença dentro das coisas de Deus, que você continue crescendo aí no conhecimento da palavra, crescendo no conhecimento da igreja, entendendo melhor os outros ministérios, participando, cooperando, e que você cresça e que as pessoas comecem a te ver mais, porque você vai crescendo, você passa a ser mais assistido. Isso é importante você entender isso, né? Esse como o primeiro ponto. Bom, quando você cresce, você precisa dessa expansão, você precisa expandir. O terreno, as linhas, né? Essa circunferência da sua vida, ela precisa aumentar, né? E aí vem o grande desafio. O novo não é fácil. Às vezes você está num ponto e que para você crescer você precisa agora dar um outro passo. E com esse novo passo, essa nova conquista, vem as dificuldades, as barreiras. E aí nós vamos para a segunda parte desse texto lido. Quando a tribo de Manassés percebe então que eles precisam agora acessar mais terras, eles vão lá na frente de Josué pedir essas terras. E aí então Josué diz, olha, avancem, entrem aí, subam as montanhas. E ele não fala no sentido assim, dá esse passo, mas ele fala assim, já vai lá, limpa a terra, é de vocês. Mas há uma ação necessária. Sempre quando nós damos um passo de crescimento, virão novos desafios. Você vai precisar se esforçar mais. E isso tudo, esse novo passo vai exigir mais de vocês. Muitas pessoas não dão esse passo porque não quer mais trabalho, não quer uma vida complicada, não quer uma vida com mais movimento. Não, tá bom aqui. Ele se acomoda ali, né? Muitos enterram o seu talento dessa forma. E quando o Senhor fala, eu te dei 2 talentos, você entregou 4, por quê? Porque você expandiu e precisava de mais habilidades, e os talentos vão vindo conforme as habilidades, conforme as novas terras
que são pisadas pelos seus pés, né? Você vai desenvolvendo seus dons, seus talentos. Aquele que tocava só não toca, agora canta, agora prega a palavra, agora ajuda, está no corpo de obreiros, está lá na portaria, está dirigindo o culto, está fazendo visita, vai expandindo. E conforme você está fazendo essas coisas, os dons vão te cercando, as habilidades, o conhecimento. Quando você, olha, eu só sabia cantar, agora eu toco, agora eu prego, agora eu visito, agora eu estou no clamor da oração, eu jejuo, eu estou ajudando as crianças, os juvenis. E aí você vai, né? Claro, tudo isso respeitando todos os papéis da sua vida, seu papel familiar, né, sua vida profissional, e você vai expandindo conforme aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Né? Temos que tomar esse cuidado também. Isso é muito importante. Mas quando Manassés foi desafiado, a tribo de Manassés foi desafiada, ele falou, não, mas lá tem os cananeus, eles são homens de guerra, eles são poderosos. Aí há esse recuo, né? Porque ele viu as dificuldades e não quis enfrentar, faltou-lhe a fé. Mas aqui também, como reflexão importante, nós olharmos o papel do líder. Né? Aquele que não tem coragem de ir, aquele que fica com medo, não sei se eu vou conseguir, que isso sempre esteja no nosso coração, porque quem faz as coisas é o Senhor, é de Deus o querer, é de Deus realizar. Mas na hora que a pessoa fraqueja, na hora que a pessoa recua, aí vem a importância do papel do líder. Né? E Josué cumpre isso de forma tremenda. E falou, quando eles voltaram para Josué, ele falou, peraí, vocês são numerosos, vocês são poderosos, entrem lá, limpem a terra e com certeza Deus vai dar esse povo na mão de vocês aí, ninguém vai resistir a vocês. Né? Então, num determinado momento, a tribo de Manassés faltou-lhe ali para eles a fé. Isso não pode faltar, porque dentro dos novos desafios, da expansão, do nosso crescimento espiritual, do nosso crescimento como família, como pai, como mãe, como irmão, como um cidadão nessa sociedade, o crescimento profissional, às vezes o crescimento profissional vai exigir de você aí novas habilidades, vai gastar um tempo tendo que aprender novas realidades, mas isso vai fazer você desenvolver. Então aí você vai precisar de fé, vai precisar de coragem, vai precisar de determinação, vai ter que respirar novos ares e dar esse passo sabendo que o Senhor está com você. Isso é muito importante, né? Então, todo novo desafio, o crescimento das nossas vidas vão nos desafiar na fé, vão nos desafiar na administração do tempo, vão nos desafiar na organização das nossas vidas, vão nos desafiar para o novo. E o novo não é fácil, porque o que eu já conheço é tranquilo. Aqui eu sei quando eu viro, quando eu paro. E lá, como é que eu vou fazer? Você vai ter que ganhar esse novo conhecimento. Lá você pode errar, você pode até, né? Mas no fim da soma, você vai estar aprendendo coisas novas, você vai visualizar uma nova terra, você vai... E essa é a reflexão aí dessa parte. Que seja assim, Josué se colocou como um líder importante, então que você seja também esse motivador aí, se você é pai, motive seus filhos, se você é esposa, motive seus filhos, o marido tem que motivar a esposa a continuar crescendo, a esposa motivar o marido, e essa é a mensagem que está implícita dentro desse cenário aí. Então nós estamos aqui diante de um cenário que nos lança para uma vida, para um propósito de crescimento, de vitória aí, para esse contexto aí, amém? Que você não venha se acovardar diante desses novos desafios, e lembrando que Deus espera de todos nós que nós possamos crescer, nós possamos desenvolver, crescer na graça, no conhecimento, crescer no amor, crescer na comunhão, e esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, amém? Deus te abençoe grande.